Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2014. Estamos juntos há 570 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os Salmos 38 e 40. A vida de Davi tem sido objeto do nosso estudo e no momento que paramos de ler sobre a vida dele lá no segundo livro de Samuel, Davi estava fugindo de Jerusalém, indo para o deserto para se esconder do seu filho Absalão, que se revoltava contra ele e procurava tirar o seu trono, matando o próprio pai. É uma ocasião propícia para salmos de lamento. E tendo em vista que esse é um tema muito comum nos salmos, há uma quantidade expressiva de lamentações, nós estamos aproveitando este momento para ler outros salmos de lamento compostos por Davi. Nem o Salmo 38, nem o Salmo 40 nos dão indicações precisas de qual foi o momento da vida de Davi em que ele se encontrava quando os escreveu para lamentar. Nós não sabemos quando foi, mas estamos lendo esses dois salmos hoje porque no momento da vida de Davi que estamos estudando há certamente lugar para lamentação. O Salmo 38 deixa muito claro que o que faz Davi lamentar é uma doença. Ele diz no verso 3 que não há parte sã na sua carne, não há saúde nos seus ossos. Diz no verso 5 que tem chagas infectas e purulentas. Diz no verso 11 que há uma praga nele que faz com que seus amigos se afastem. E isso também num contexto em que Davi está sendo hostilizado, pois o verso 12 diz que armam ciladas contra ele as pessoas que procuram tirar-lhe a vida e fazer-lhe mal. E Davi, no entanto, está confiando em Deus, como diz o verso 15. Ele espera em Deus porque Deus vai atendê-lo. Ele sabe que está sofrendo o juízo da parte do Senhor. O verso 18 diz isso, que ele confessa a sua iniquidade e suporta a tristeza por causa do seu pecado. E o verso 3 nos autoriza a entender essa doença como uma disciplina de Deus. Por causa da indignação de Deus e por causa do pecado de Davi, era que ele sofria isso. No entanto, ele se voltava para o Senhor, como sabemos ser a característica dos salmos de lamento, o salmista reconhecendo a sua situação, neste caso específico, até mesmo confessando o seu pecado e voltando-se para Deus em busca do seu resgate, da sua salvação. O Salmo 38, então, não há nenhuma explicação adicional a ser requerida aqui para que possamos compreendê-lo. Já o Salmo 40 é um salmo muito peculiar. Não há outro salmo como ele, porque ele começa com gratidão e depois ele vem com um lamento e uma súplica. Isso é altamente incomum. A súplica aparece a partir do verso 11. E é notório que grande parte do que vem na parte de súplicas, uma grande quantidade desse material de súplica desta segunda parte do Salmo, está repetida no Salmo de número 70. Isso também não é muito comum de acontecer. Nós vemos na parte inicial do Salmo que Davi esperou em Deus, que Deus o resgatou, firmou seus passos e fez Davi entender que era uma fonte de consolo e de socorro para aqueles que nele confiam. E Davi então louva a Deus e diz nos versos 6 e 7 que Deus não está interessado em uma adoração formal só de sacrifícios, mas que ele quer alguém que abra os ouvidos para ouvir a palavra de Deus e obedeça. E que ele, na condição de rei, que tinha estipulações a seu respeito lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, versos 14 a 20, estava disposto a obedecer a Deus e a servir a Deus e a proclamar boas novas de justiça a todos aqueles que quisessem aprender do Senhor. Então, até o verso 10 nós vemos uma atitude muito positiva de um rei que se dizia socorrido por Deus, que se dizia enaltecido por Deus, até mesmo colocado numa posição de destaque por Deus, alguém que sabia que deveria oferecer a Deus obediência, ouvidos abertos, que devia se apresentar como alguém que amava a lei de Deus e ensinava a lei de Deus ao povo. Não é por acaso que esta porção do Salmo, a partir do verso 6 e 7, melhor dizendo, está citada lá em Hebreus como se referindo ao Senhor Jesus Cristo, aquele que se apresentou para fazer a vontade de Deus e que tinha coisas a seu respeito escritas no livro da lei, como o Rei Supremo, como governante perfeito. A partir do verso 11, nós vamos ver um lamento. E um lamento que, segundo diz a segunda linha aqui do verso 12, tem a ver com as iniquidades de Davi. E isso então faz a gente entender por que esse salmo pode se encaixar muito bem neste momento.
Você se lembra que Davi passou grande parte da vida fugindo de Saul, mas Deus o enalteceu. Que ele promoveu a adoração, trouxe a arca para o centro de Jerusalém, mas que depois, por causa do seu pecado, ele se viu novamente em aflição. O Salmo 40 parece descrever essas etapas da vida de Davi. Nós não temos certeza se são essas, mas que essas se encaixam, essas se encaixam. Nenhum comentarista arrisca supor isso, e é melhor que sejamos prudentes aqui. Mas o fato é, em algum momento de sua vida, por causa de algum pecado seu, Davi estava sofrendo, e ele se volta para Deus. Veja o verso 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas. Davi está precisando da ajuda de Deus. E o que é que ele faz? Ele se lembra que Deus já ajudou no passado a sua vida, já o socorreu, que ele estava disposto a obedecer, e ele usa isso como base para fazer o pedido de que Deus tenha misericórdia dele e o socorra. Que as pessoas que estão aproveitando dessa fraqueza, tentando tirar a sua vida, sejam confundidas, sejam eliminadas. E você nota mais uma vez a coincidência de fatos aqui com o momento que Davi vive ao fugir de Absalão. É mais uma vez a ideia. Estamos sofrendo? Voltemos-nos para o Senhor. Vamos lembrar aquilo que Deus já fez no passado e crer que Ele é poderoso para nos socorrer no presente e no futuro. Vamos entender que ao socorrer os seus servos, Deus está dando a demonstração do quanto se importa para conosco. E com isso, irmãos, creio, temos aqui condições tranquilas de compreender a mensagem do Salmo 38 e do Salmo 40, que não tem maior mistério para a nossa compreensão. Espero que você se reanime no Senhor, cresça na compreensão da palavra de Deus, e amanhã a gente se encontra para continuar lendo, se Deus nos permitir. Boa leitura, bom estudo e até lá.